Então, boa noite para todas e para todos. Nós damos continuidade, então, ao estudo da obra Digital Justice, dos professores Ethan Ketch e da professora Orna Rabinovic-Ein, com o grupo composto pelo professor Glaucio, pela Ana Carolina Mari e pela Lígia. A palavra está com vocês. Boa noite, professor Dierle. Boa noite, colegas. Na aula anterior, nós começamos a explanar este capítulo 4, que versa sobre a internet da assistência médica sob demanda. Naquela ocasião, eu esclareci que a nossa apresentação seria breve, para atender ao pedido do professor, e que seria estruturada em 4 partes. A primeira parte já foi devidamente explanada pela Ana Carolina. Eu estou em vias de concluir a segunda parte. Na sequência, a Lígia apresentará a terceira parte. E, ao fim, se o professor permitir, nós vamos, em uma quarta e derradeira parte, trazer alguns elementos externos à obra para submeter ao conhecimento e, eventualmente, ao debate dos colegas. Nesta segunda parte, que ficou sob os meus cuidados, eu estou explicando o registro eletrônico de saúde. Em breve contextualização, para pegarmos o fio da meada, eu falei aqui sobre o sentido de registro eletrônico de saúde, falei sobre os problemas gerados em decorrência da implantação do registro eletrônico de saúde. Falei sobre as possíveis causas destes problemas e estou cuidando, nesta parte final, da correlação entre registro eletrônico de saúde e acesso à justiça. A ideia que orienta o pensamento dos autores nesta parte é, em resumo, a seguinte: se o registro eletrônico de saúde trouxe novos problemas, espera-se que ele seja capaz de solucionar os problemas por eles criados. Os autores voltam ao conhecimento explanado no capítulo 1 e dizem que o registro eletrônico de saúde preenche todas as condições do triângulo de solução de conflitos. Na visão dos autores, o registro eletrônico de saúde possui potencial para prover conveniência, para prover conhecimento técnico e para criar confiança. Mas este potencial foi efetivamente desenvolvido? A resposta é negativa. Neste ponto, eu fiquei tentado, professor, a fazer uma reflexão baseada no professor Kim Economides, e o senhor pediu que eu trouxesse essa reflexão na aula de hoje. Uma reflexão muito breve, mas se o senhor me permitir, eu vou deixar para fazê-la ao fim do tópico, depois que eu abordar o item de número 4. Excelente. Perfeito. Dando sequência, então, os professores Ethan Ketch e Orna Rabinovic questionam o que se espera do registro eletrônico de saúde para que ele possa resolver os problemas por ele próprio criados. A expectativa é que haja uma facilitação do acesso às informações e, por conseguinte, da detecção desses problemas e, além disso, que também haja uma facilitação da resolução dos problemas. O acesso às informações pelos próprios pacientes foi aprimorado com a implantação do registro eletrônico de saúde? Foi. Aqui é conveniente abrir um parêntese para observar que o direito de acesso à informação e o direito de correção a informações eventualmente equivocadas já existia de modo expresso em uma lei de 1996. Essa lei, se a minha memória não me falha, era a lei de
Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde, HIPAA. Essa lei previu esses dois direitos, mas eles permaneceram ineficazes, eles não foram efetivados no momento inicial, porque à época da lei, 1996, não se falava ainda em registro eletrônicos de saúde. Os registros médicos de então eram os registros em meio papel. E os autores destacam a existência de um obstáculo de natureza psicológica ao acesso a esses registros. Os pacientes se sentiam incomodados, intimidados em solicitar aos médicos o acesso aos registros. Com a implantação do sistema eletrônico, este acesso foi facilitado. Não se resolveram todos os problemas de acesso. É importante lembrar que existem diversos sistemas de registro eletrônico de saúde e existe toda aquela dificuldade decorrente da interoperabilidade. E isso dificulta, se por um lado o próprio paciente consegue ter acesso, por vezes um profissional de um outro estado que trabalhe com um outro sistema não teria acesso ao sistema em que originariamente tenham sido lançadas as informações. Então, continua havendo problema de acesso, mas em parte ele foi resolvido. Entretanto, e a correção dos erros? Em relação a isso, à época da edição do livro, não se havia avançado, segundo informam os autores. As dificuldades para promover a correção dos erros se apresentavam ainda quase invencíveis. Eles relatam algumas experiências de conhecidos deles em que houve a detecção de erros, mas eles tentaram fazer contato com a entidade que supostamente estaria habilitada a corrigir o erro, mas dentro da entidade não se sabia de início quem teria competência e qual seria o procedimento adequado para a correção dos erros. Então, o que se espera para que se possa assegurar acesso à justiça pelo próprio registro eletrônico de saúde, de modo a resolver eventuais conflitos e também a prevenir outros, que se facilite ainda mais o acesso às informações e que, além disso, se criem procedimentos, rotinas computacionais que permitam a correção destes erros. Pois bem, só que o problema não foi resolvido, o potencial de promoção do acesso à justiça não foi desenvolvido, e as consequências disso, e aqui eu chego ao item 4, é que, diante da inexistência de uma solução extrajudicial dos conflitos decorrentes do próprio registro eletrônico de saúde, diante da inexistência de tal solução, começou a ocorrer um aumento considerável do número de processos para discutir esses problemas. Bem, professor, a reflexão que eu gostaria de suscitar, ela é muito singela, talvez nem merecesse tomar o tempo dos amigos. Mas, de qualquer modo, como o professor me deu a oportunidade, eu a registro brevemente. O professor Economides, ele fala sobre uma quarta onda de acesso à justiça. Ele trabalhou no projeto de Florença quando ainda era jovem, ele integrou a equipe do professor Mauro Capelletti e ele acompanhou todos os estudos realizados ao longo do desenvolvimento do projeto de Florença. Nesta quarta onda, ele destaca, entre outros aspectos, a questão da formação do operador do direito. Ele afirma, para se assegurar acesso à justiça ao cidadão, é necessário assegurar-se acesso à justiça ao próprio profissional do direito, advogado, juiz. E a partir dessa indagação, a partir dessa premissa, ele volta o seu olhar para alguns aspectos
ligados à atuação dos conselhos profissionais, para outros aspectos ligados à atuação das faculdades, e é aqui que me interessa focar a minha reflexão. Ele chama a atenção para a importância da, do estudo dos direitos humanos na formação do profissional do direito. Eu penso, professor, no início da aula anterior, eu destaquei a importância que esses estudos que o senhor tem estimulado, o senhor, sobretudo, tem estimulado entre nós aqui no Brasil, chamam a nossa atenção para a formação técnico-profissional, para a atenção que devemos dedicar à virada tecnológica. Mas, diante disso, eu sou levado a refletir, diante de um tal contexto em que há uma tendência de automação crescente, uma tendência que supera a própria ideia de automação. Neste contexto, nós não passaríamos também a depender cada vez mais de uma formação do profissional atrelada também aos direitos humanos, para que nós fortaleçamos, por exemplo, a preocupação dos profissionais em proteger, em preservar, em se dedicar especialmente a combater violações, aquelas que na aula anterior suscitamos, ligadas ao direito à privacidade. Então, Na verdade, Cláudio, eu acho que eu já deixei isso em alguma medida claro nas nossas aulas introdutórias, que para mim o grande pressuposto ao fim e ao cabo é esse, e inclusive eu já pontuei várias vezes que há uma preocupação muito maior, talvez, do pessoal da tecnologia em relação ao que eles vão chamar de questões éticas, envolvendo, em especial, IA, do que propriamente ao pessoal do direito. O pessoal do direito agora até começou a ter uma preocupação maior, o que eu acho ótimo. Mas quanto mais gente discutindo o tema, melhor. Para quando você pensar, por exemplo, na própria estruturação. Uma coisa igual o tema principal aqui da obra do Ethan Ketch e da Orna, que é a questão das ODRs, né, das resoluções online, que eles vão o tempo todo trabalhar, e aqui tem toda uma discussão, inclusive para se criar um coeficiente de normas éticas, entre aspas, básicas, como a questão da participação informada, que a gente já discutiu a exaustão aqui várias vezes ao longo das aulas. Então, eu não acho, eu tenho certeza, só que o movimento é o contrário, porque como o movimento é principalmente pragmatista, no sentido teórico mesmo, a gente está pensando em resolver problemas de eficiência, questão de resultados, todo aquele panorama ganha cada vez mais força o discurso em torno de análises consequencialistas das decisões, ou seja, qual é o impacto econômico, político. Agora o impacto econômico vai ganhar cada vez maior proeminência, até porque a gente não pode perder de vista que o ministro Luiz Fux, que vai ser o nosso próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, é um entusiasta do Law and Economics. Ele vem falando, inclusive, aos quatro ventos sobre esse âmbito de estudo, ou seja, que tem uma seriedade muito grande, mas que a gente precisa ver qual é a leitura de Law and Economics que, no final das contas, a gente faz. Porque nós, do Brasil, nós temos uma peculiaridade que precisa ser sempre bem posta. Às vezes, as pessoas se filiam a determinadas concepções teóricas e não as entende na sua profundidade, digamos assim. E aí nós temos um problema, porque às vezes a gente não consegue dar uma resposta consentânea com a própria proposta. Então, eu acho que a gente caminha talvez mais para uma corrupção do direito pelo Código da Economia do que propriamente por uma tentativa de uma interação propriamente entre os dois âmbitos. E eu acho que dentro dessa visão pragmatista, a preocupação em torno dos direitos fundamentais em geral, eu acho que é essencial. Até porque se você não preocupar com elas, aquilo que eu já falei umas 1000 vezes para vocês, desde a fase de design de qualquer algoritmo ou de qualquer modelo algorítmico,
a gente já viu aqui 500 milhões de vezes os problemas que isso pode dar. Os problemas são, né, amplos. Então, ou seja, se a gente não tiver uma preocupação muito clara em torno dessa questão, primeiro, a gente pode ficar completamente corrompido por um código que não é o nosso. A gente vai começar a trabalhar principalmente pensando em tecnologia, dentro daquela visão meio ufanista que a tecnologia resolve os problemas, sem, em alguma medida, ou apaziguando os problemas pela ótica da eficiência, que em alguma medida gera, e a gente acaba não tendo uma noção que o nosso pressuposto aqui é devido processo. Então, a gente tem que entender esse devido processo e como que ele vai se redefinir e se ressignificar dentro desse ambiente que ele está se descortinando para todos nós. Então, acho que esse, ao fim e ao cabo, é o grande desafio. E eu acho que isso é essencial. E, em alguma medida, isso é uma coisa que, para mim, vem se tornando muito claro. Todas as obras mais novas, as discussões mais novas que estão se travando nas faculdades de Direito no exterior e fazendo essa interação com tecnologia, com exceção de um discurso mais pragmatista mesmo, como do próprio Susskind, que é, sem dúvidas, o maior nome dessa área, multicitado em qualquer ambiente que vai discutir essa questão. O Susskind sempre com razão, ele é um cara, até porque ele é um precursor do estudo, mas o Susskind é claramente um entusiasta. Ele está preocupado e ele acha que aquilo ali que é uma realidade que precisa se impor. Então, ou seja, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas o resto, eu vejo muita preocupação da galera inteira. Teve, inclusive, um evento lançando um livro que acabou de ser lançado, em Stanford, semana passada. O próprio Ethan Ketch fez uma fala, pequena, mas ele fez, de um livro sobre design de sistemas de disputa, que é uma obra que acabou de ser lançada, lançou semana passada, que é uma obra que eu pretendo estudar nos semestres subsequentes. Eu já comecei até a ler no Kindle, mas eu não tive ainda. Eu não li ela inteira, porque a amostra que vem no Kindle ela é só um pedaço do livro, então eu li o que tinha acessível no Kindle, mas eu comprei físico o livro, e a discussão perpassava muito esse problema de como que essas estruturas tecnológicas vão se articular. Então, eu acho que, eu não tenho dúvidas, o problema é se as faculdades de Direito no Brasil vão perceber isso. Porque eu acho que o elemento, digamos assim, eficientístico tende a predominar. Aí é o nosso grande e eterno problema. Professor, o senhor fique tranquilo que o senhor deixou isso bem claro em suas explanações. Meu objetivo ao trazer essa reflexão era apenas enfocar justamente a questão curricular. Sim, mas até aproveitando essa sua fala, esse é um outro problema para mim, porque ordinariamente, e aqui eu me limito à minha disciplina, porque das outras eu não posso fazer, foge, como eu falo sempre, ao meu ciclo de competência. Mas dentro das aulas de processo civil, normalmente isso é um não tema. O pessoal que está falando de processo civil está falando, no máximo, de virtualização, está falando de PJE, de 11.419, da questão agora em torno dos problemas das audiências virtuais, mas ponto. Não tem mais grandes discussões acerca disso. Em faculdade nenhuma, pelo menos que eu conheça. Assim, pelo menos do meu... E aí eu falo dentro dos meus limites de visibilidade. Minha amostra, por óbvio, é pequena, mas dentro da minha amostra, isso ainda continua sendo um não tema. É uma coisa pontual de um ou outro docente aqui ou acolá. Mas não é uma preocupação curricular. Isso não está na grade. Não está na grade nem coisas básicas do dia a dia, você pensar em legal design e visual law, nem isso. Que é uma coisa que você tem que usar hoje como ferramenta básica para você trabalhar. Nem isso. Então, e aí se torna um problema em termos de formação. Porque os meninos vão formar
e os meninos vão formar e eles não vão ter noção do sistema que eles vão trabalhar. Aí isso, para mim, é muito sério. Porque se pelo menos tivesse a notícia, pessoal, as coisas estão mudando, mas a minha percepção, às vezes, é que os alunos não têm nem mesmo a notícia, ou a discussão é mais sobre direito digital, LGPD, etc, etc. Ok, não que isso não seja relevante, mas essa é um tipo de atuação específica para quem, né? Claro que a LGPD, no final das contas, perpassa boa parcela dos âmbitos, mas assim, que a gente está falando de dados, mas eu estou falando do dia a dia mesmo nosso aqui como profissional, e no final das contas, se você não tiver uma noção, e questões muito problemáticas, o seu recurso está sendo analisado por um algoritmo no tribunal, eu não tenho direito de ter essa informação de que o meu RE está sendo analisado pelo Vitor, eles podem fazer isso, ou coisas que aconteciam e ninguém falava nada, como eu já até falei várias vezes aqui para vocês, como a questão lá do PV, que funcionava, como ele funcionava, que os ministros votavam por omissão. Ou seja, são não temas. E são coisas muito relevantes. Você está falando de julgamentos. Então, eu acho que a pandemia, em alguma medida, como ela colocou a tecnologia no foco, isso, creio eu, vai conduzir a um aumento exponencial da preocupação com o tema. E, assim, só um exemplo muito singelo. O congresso que vai ter agora em agosto, que é um congresso que basicamente não teve, como é que fala? Divulgação zero. A divulgação basicamente sou eu e como é que fala? Os organizadores. Inclusive o Hugo que está aqui conosco. Nós fizemos a organização, não tem marketing, não tem nada. Tem 800 pessoas inscritas já no evento. E assim, divulgação literalmente zero. O que tem de divulgar? Nada. E tem, as pessoas estão com interesse pelo tema. E, repito, se a gente tivesse, se fosse uma possibilidade, se eu tivesse uma possibilidade de fazer um marketing efetivamente, seria um evento para ter, sei lá, 10 mil pessoas assistindo. Mas no meu caso, não, até porque eu estou organizando praticamente com os meus próprios recursos, digamos assim, bem limitados, fora o contato com as pessoas, que são pessoas muito boas, que vão falar, mas tirando essas amizades que permitem o evento acontecer, no final das contas, não tem organização nenhuma, não tem nada. Então, tudo muito na vontade mesmo de tentar discutir o tema. E vai ter, sei lá, se hoje está com 800 pessoas, 880, que o Hugo acabou de colocar aqui, até o dia vai ter umas 1.000 e poucas, ou talvez até mais. Ou seja, há um foco nisso. Eu fico feliz com isso, pelo fato de que o tema começa a suscitar discussões. Seja até para as pessoas discordarem do que a gente aqui está, em alguma medida, discutindo. Mas o problema é que quando o assunto não é nem mesmo debatido, a lógica que se implementa é a lógica típica do funcionamento da tecnologia, que é aquele negócio para funcionar ali, né? A acurácia das ferramentas. E a gente precisa, em alguma medida, debater isso com um pouco mais de cuidado. Mas é isso. Bem, professor, o senhor saiba que as suas aulas, elas vão ser muito úteis na preparação das minhas aulas de teoria geral do processo e que pelo menos o pessoal do interior vai começar a estudar essa temática a partir de agora. E eu sei que tem outros colegas professores na turma também, tenho certeza que a sua influência, que o senhor está fazendo, desempenhando o papel do docente realmente, divulgando o conhecimento e promovendo a reflexão. Mas, por hora, professor, eu encerro a minha explanação, passo a palavra à Lígia e agradeço. Boa noite a todos e a todas. Continuidade, passando para a parte final do capítulo. Eu começo analisando a questão, o Glaucio só falar a questão dos problemas que o registro eletrônico
teve na sua implantação, e considerando que já tem mais de 10 anos que ele está nos Estados Unidos, né, amplamente utilizado, eu começo com a reflexão que o governo dos Estados Unidos, para incentivar o registro eletrônico de saúde e para acelerar a adoção do registro, o governo editou uma lei que autorizou o pagamento de $44 mil a 63 mil para os médicos, os hospitais começarem a utilizar e a comprar o software. Em contrapartida, eles queriam, né, o governo queria a garantia da utilização do sistema e que ele trouxesse benefícios efetivos para o paciente. E para uma série de regulamentos, conhecido como uso significativo, que estava proteger, né, o paciente e colocar diretrizes mínimas dessa implantação. Ana, por favor. Um dos requisitos que estava nesses regulamentos do uso significativo era a alteração, né, fornecer aos pacientes a possibilidade de alterar o seu registro eletrônico para fazer correções, até mesmo atualizações. Infelizmente, fornecer alguma capacidade online dos pacientes alterar o seu registro eletrônico não continuou, né? Foi removido ainda no estado. Esses protocolos, posteriormente, eles se mostraram insuficientes, demorados e complexos, então eles foram abandonados. E o autor, né, nessa parte final do capítulo, ele foca muito essa questão, né, da alteração dos registros eletrônicos, como que isso possibilita o aumento do número de erros, e ele fala que a alteração agora tem que ser propiciada no ambiente virtual, ou seja, online com um tempo de resposta rápido. Pode passar, Ana, por favor. E aí ele traz o caso desse paciente desenvolvido pelo Epic Systems, que ele basicamente forneceu a capacidade para os pacientes fornecer a atualização, né, da sua lista de medicamentos, né, mostrar o que continua utilizando e o que não continua. Os médicos, na oportunidade, conseguiram ver claramente a lista dos medicamentos que os pacientes ainda estavam utilizando e os que eles não estavam utilizando. E uma coisa que chamou atenção na época foi a isenção total de responsabilidade do desenvolvedor do software. Por quê? Porque no termo de uso do software tinha claramente, o termo de uso é bastante abusivo, falava nos termos de que, em caso de qualquer problema envolvendo erro no conteúdo ou omissão nesse conteúdo, qualquer problema, a única alternativa do paciente é cessar o uso do portal. E o software, desse software estaria totalmente isento de qualquer responsabilidade. Ele e entidades cobertas, né, pelo do software. E o autor até faz uma reflexão nessa parte, que diferentemente das pastas de papel, né, que um erro poderia ser solucionado de uma forma breve, dificilmente o paciente, ao ler uma coisa dessa, uma pasta de papel, num prontuário físico, ele aceitaria. Por favor. E aí ele levanta uma razão para ter essa impossibilidade de alteração dos registros eletrônicos pelos pacientes. Aí eles colocam, né, a proibição legal que existe já há muito tempo, né, de exclusão de qualquer informação no prontuário médico. Por quê? Porque no caso de uma ação judicial, é preciso documentar todo o histórico, né, do tratamento do paciente. Só que essa razão legal, depois ela não fica. Porque a mágica do software, podemos dizer assim, é exatamente essa. Ela consegue apagar para o paciente aquela informação, mas ela consegue internamente manter essa informação, gerenciando essa necessidade legal de documentar todo o histórico de tratamento daquele paciente. E aí ele faz a seguinte reflexão: com os registros eletrônicos, os erros são fáceis de encontrar, dos mais variados tipos. Erros materiais, erros de medicamento, erros até de questão de atualização daquela lista, mas eles são difíceis de corrigir, diferentemente das pastas de papel. Pode passar, Ana, por favor. E aí, ele faz uma reflexão, ele compara
a correção de erros, né, nos registros eletrônicos com uma demanda no EBAI. Ele fala que as duas são parecidas, exigem pouca supermana para a resolução e deve ser fácil de resolver. E no caso, complementa que no caso dos registros eletrônicos ainda há menos disputa, as partes não ficam zangadas umas com as outras, elas têm dentro e a solução é um fato empírico. E os pacientes hoje têm uma maior cautela, né? Eles chamam os pacientes de exército de verificadores de fato. Por quê? Os pacientes constantemente relatam, né, tipo de erro no prontuário, porque os pacientes são os primeiros interessados até aquele prontuário correta. E aí ele coloca que não dá para entender por que os desenvolvedores de software não se adequam, né? Não colocam um recurso de correção fácil de utilizar nos registros eletrônicos. E aí o autor ele conclui que clientes e os clientes desses registros eletrônicos de saúde eles devem concentrar essas reclamações junto aos desenvolvedores de software. A maior parte dos contratos com esses desenvolvedores, eles limitam a responsabilidade plenamente deles. Eles exigem que o software seja tomado no estado que se encontra, isto é, não pode haver modificação nesse software, e proibições judiciais coletivas exigem arbitragem. Pode passar, não. E aí ele traz o caso desse hospital que utilizou uma tecnologia para reduzir os erros na lista de medicamentos. E o objetivo desse projeto, desse hospital, era avaliar a contribuição online dos pacientes, avaliar se os pacientes podem ser efetivamente envolvidos nessa correção de erros e, consequentemente, avaliar o sistema que eles utilizam, né, para ver se o sistema estaria apto para receber esses feedbacks em tempo real. E aí, uma coisa que se chamou a atenção nessa pesquisa é que no primeiro formulário teve uma alteração de 67,9% dos registros que envolvia a lista de medicamentos. Pode passar, Ana. E aí, um outro erro apontado, além dos erros nos registros, é o erro do registro que leva no erro na conta médica. E aí eles mostram que há um estudo recente que cerca de 80% das contas dos hospitais com erros. São erros em codificação, e esses erros nas codificações dos procedimentos que os pacientes passaram, leva a grandes erros milionários nas contas médicas. E aí isso levou nos Estados Unidos a uma série de empreendimentos, né, no setor empresarial, reduzir esses erros. E aí, no caso de uma startup que foi criada, que ela analisava gratuitamente as contas dos pacientes e inclusive, recorria dessas contas para os pacientes e, caso de êxito, e aí foi aí que eles descobriram que é mais ou menos 80% das contas, eles ganhavam em cima dessa diferença 35% como horários, podemos dizer assim. Pode passar, Ana. E aí faz uma problematização, né? Ele fala que o primeiro requisito para corrigir os erros no registro eletrônico é reconhecer que ele é um problema sério e que os fornecedores de software devem tornar isso um recurso destacado, né, essa correção de erros. Ainda mais por quê? Porque esses erros, eles influenciam na relação de confiança entre o médico e o paciente. E, portanto, essas informações precisas, confiáveis, ainda mais por quê? Porque médicos e pacientes tomam a partir delas. E se elas estão erradas, a chance de ter uma decisão errada e, consequentemente, levar ao óbito é muito grande. E um outro problema levantado pelo autor, nesse caso, é a ausência de estrutura regulatória
né, nesse ambiente dos registros eletrônicos, né? Ele aponta que a maior parte desses aplicativos, do próprio registro, não tem regulamento. E leva também a uma deficiência na qualidade dos dados, da qualidade dos dados. E aí ele mostra um estudo de 2012, demonstra que os erros de software, né, de teste de software, levaram a um custo de 39,5 bilhões por ano, que é um custo muito elevado, além da estatística, né, que foi mostrada na última aula, né, que os erros médicos é a terceira maior causa de óbito nos Estados Unidos. E aí, por fim, ele também apresenta problemas. O compartilhar dos registros eletrônicos para empresas privadas sem o consentimento dos pacientes. Por quê? Porque além dos pacientes não controlarem os dados, porque o proprietário do dado é quem produz o dado e não o paciente. E aí começou a ter um compartilhamento de dados sem o conhecimento dos pacientes entre as empresas privadas lá nos Estados Unidos, o que também gerou uma série de problemas. E ele também levanta essa questão final que se os dados forem criptografados, terá a possibilidade de violação dos direitos autorais. Por quê? Os softwares, né, estão protegidos por direitos autorais, o que significa que o paciente ele não pode burlar essa proteção de direitos autorais descriptografando uma informação criptografada sem autorização daquele desenvolvedor. E leva dois problemas. Primeiro, a incapacidade do usuário descobrir o que é aquele software sobre ele. E o segundo problema é a incapacidade das pessoas conseguirem estudar aquele software. Por favor. E, por fim, a Ana até começou a falar da questão da medicina de precisão. Ele problematiza essa questão. A medicina de precisão é a utilização, né, de informações de genomas humanos para fazer tratamentos específicos, personalizados, graças a ela já se desenvolveu um monte de doenças que até então não tinha. E nesse caso da medicina de precisão, os dados têm que ser ainda mais precisos e, infelizmente, também no caso dela, não se tem uma regulamentação e como isso cresceu muito, a medicina de precisão cresceu muito e o custo dela diminuiu, ele vislumbra uma grande de litígio nessa área, uma vez que, dado que o custo diminui, tem uma quantidade enorme de empresas que estão fazendo essa coleta, as chances de conflito são muito grandes. E além essas empresas coletas, elas passam para os registros de saúde, o que torna o processo de gerenciamento de dados cada vez mais complexo. Pode passar, por favor. E, por fim, essa questão da propriedade de dados, que eu já até comecei a falar, que também se revela como uma questão muito crítica, ainda mais porque os pacientes eles não têm um controle sobre o seu uso. E no caso da medicina de precisão, ele até fala que o contrato ele deve garantir de forma bem clara que o paciente tem sequências do que está sendo acordado e que ele também, esse contrato também deve prever um prazo para a exclusão desse dado genético. Só que a maioria deles não prevê isso. E aí ele fala que os dados genéticos são empregados para tratamentos que são novos e que só tendem a surgir. E uma das disputas que ele mostra no livro, o caso que ocorreu em Palo Alto, na Califórnia, que é o caso de um menino da série, que ele tinha marcador para fibrose cística. E uma pessoa que tem um marcador de fibrose cística, ela tende a ter doenças que são altamente contagiosas para outras crianças. E aí, esse menino foi expulso da escola ele simplesmente foi desligado da escola. E aí, depois, posteriormente, ficou provado que, embora ele tivesse o marcador da fibrose cística, ele não tinha doença. E ele não era mais vulnerável nem contagioso para outras crianças. Ele voltou para a escola, mas, assim, nada supera o dano que ele sofreu. E
Aí o autor até fala que isso é um caso clássico de discriminação genética. Ana, pode passar, por favor. E aí o autor conclui que hoje os cuidados na era digital estão centrados em dados. E esses dados, isso é inevitável. Gradualmente, a plataforma tem colocado a maior participação dos pacientes e isso tem levado a prevenir tratamentos e até uma melhora na saúde em geral. Só que esses dados precisam ser confiáveis e precisos. E até hoje, os desenvolvedores desses softwares não pensam na qualidade desses dados. E isso só me levou ainda a problemas mais sérios, porque esses ainda não são comunicados. Aí ele conclui o capítulo nisso. Beleza. No Brasil, só título. Eu vou falar bem rapidinho, tá? Tem muita gente ainda para apresentar, mas no Brasil, só trazendo para o contexto brasileiro, eu pesquisei e vi essa pesquisa realizada em 2014, apontando que o registro eletrônico de saúde só é adotado em 23% dos estabelecimentos e 40% ainda um registro totalmente em papel. As causas disso, né, para essa falta de adesão, se deu principalmente na falta de familiaridade dos médicos com as tecnologias da informação e a falta de recursos, porque esses softwares eles são caros, né? Até mostrei lá nos Estados Unidos, o governo teve que ajudar, podemos dizer assim, os médicos a comprar. Mas, embora isso, há uma possibilidade, né? Os médicos reconhecem que a utilização desses registros eletrônicos de saúde, eles possibilitam uma melhora no atendimento e no tratamento em geral. Em 2019, foi feita uma outra pesquisa que revelou que apenas 5% dos pacientes confiam no uso de dados na área da saúde. Os pacientes demonstram muita preocupação no caso de segurança da informação da saúde, né? Em caso de possíveis hackers, né? Esses dados vierem a tornar públicos, são sensíveis. Por outro lado, embora a gente caminhe lentamente aí no registro eletrônico, eu trouxe um exemplo, né, que é aqui bem próximo de nós, que foi o desenvolvimento junto com o grupo do Hermes Pardini, com o maior projeto de automação laboratorial do mundo, que foi construído aqui em Vespasiano, próximo ao aeroporto. Eles utilizaram robótica e inteligência artificial para construir. O projeto começou em 2018, foi concluído em 2019. Eles estão... Essa esteira que está aí, que são interligados, são vários interligados por robôs gigantes. E, inclusive, tem até uma série no YouTube, para quem se interessa sobre o tema, se chama Visionários, o projeto Enterprise, que eles demonstram como foi todo o desafio de implantação dessa esteira aqui. E hoje, essa esteira, eles estão construindo uma maior ainda nos Estados Unidos, né? A Siemens, ela é alemã, mas ela também tem sede nos Estados Unidos. E o máximo dessa esteira foi o acesso aos laboratórios, porque ela passa exames não só do Hermes Pardini, como de outros laboratórios parceiros, e eles conseguiram dobrar a produção, né, de resultados, economia de amostras, né, porque com uma única amostra eles conseguem produzir 1 milhão de resultados de um monte de testes diferentes. E redução de erros, o famoso falso positivo, o vírus esse número de erros, ou seja, assertivo, maior segurança e redução. E aí uma coisa interessante para se mostrar nessa série, eles mostram que no desafio da implantação, uma das maiores foi a questão da mão de obra, porque eles precisaram contratar muita mão de obra para a implantação dessa esteira, e eles tiveram que contratar mão de obra externa, porque, infelizmente, no Brasil, muitas das pessoas que trabalham nessa esteira, são mais de 20 países envolvidos, muitas pessoas que trabalham nessa esteira são brasileiros, mas ainda faltavam pessoas especializadas nessa área. E o que demonstra um contraponto, né? Porque muita gente fala que a inteligência artificial vai retirar a mão de obra, né? Na verdade, não. Na verdade, ela está utilizando a mão de obra. Pode passar, Ana. E aí, por fim,
eu trouxe essa representação sobre a prática de coleta de dados nas redes de farmácias aqui em Belo Horizonte, que é aquela velha prática que a gente já conhece, que as drogarias pedem um CPF, né, que parece inofensivo, para concessões. E aí, qual que é o problema aí? Né? A falta de consentimento informado, né? O consumidor muitas vezes fornece esse CPF sem saber em contrapartida como que esse CPF vai ser utilizado, e a falta de transparência na política dessas empresas. Pensando nisso, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, inclusive a fundadora, né, estudou comigo na faculdade, protocolou uma apresentação junto ao Ministério Público, e o Ministério Público fez um TAC com essa rede de drogarias, e isso antes da Lei de Proteção de Dados, mas embora a proteção de dados ainda não estivesse vigente, é errado pensar que não existe proteção no regulamento a esses dados, né, seja o Marco Civil da Internet, seja o próprio CDC, e até as regulamentações da Anvisa. E nesse TAC, ele colocou um pagamento, o Ministério Público colocou um pagamento a título de reparação ao consumidor de 635 mil reais, né? Colocou uma série de diretrizes que as farmácias começaram a adotar, a saber, o sistema de registro prévio, informar prontamente os consumidores do programa de vantagens, identificar as etiquetas de ofertas dos produtos com desconto, informar de forma clara e visível os descontados, a vedação de dados pessoais para fins diversos daqueles termos e condições, e a vedação de solicitação genérica do uso do CPF. Teve uma farmácia, a drogaria Araújo, ela se recusou a aderir a esse TAC e ela foi multada em 7 milhões. O promotor de justiça, na época, deu uma entrevista falando que, por trás desse programa de fidelidade, não era um programa de fidelidade, ela disse em termos da empresa, estava que a ideia era captar e capturar os clientes. E num contexto de, né, quando a LGBT começar a vigorar, a gente sabe que a multa seria até maior. E, por fim, essa lei do prontuário digital, que incorpora as diretrizes, ela é posterior à lei geral, ela incorpora as diretrizes e ela cuida exatamente da guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente. Ela é baseada principalmente na confidencialidade, o sigilo das informações que constam nesse prontuário, e ela esclarece os requisitos para o processo de digitalização, os critérios para destruir o prontuário, né, colocando 20 anos de prazo mínimo para destruir, os parâmetros para a segurança da informação, os efeitos probatórios do uso desses prontuários e os usos de armazenamento. Ou seja, ela protege o acesso, o uso, a alteração, a reprodução e a destruição desses prontuários eletrônicos. E ela representa, embora o Brasil ainda esteja caminhamente com os prontuários eletrônicos, ela representa, igual que foi colocado nessa manchete, né, que ela representa um passo à saúde digital no Brasil, e ela representa principalmente uma redução de custos, gastos com pessoal e liberação de espaço. Tem um estudo mundial que demonstra que a aplicação desses prontuários eletrônicos, eles levam a uma redução de gastos em cerca de 2 bilhões por ano. E essa lei ela vai ser aplicada em conjunto, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Posso ir, Lídia? Pode, sim. Gente, eu vou ser bem breve. Eu só queria trazer uma reflexão aqui. Na primeira aula, quando eu apresentei minha parte, eu falei de alguns aplicativos, dispositivos, etc., que a gente utiliza hoje para coletar nossos dados, que o tempo todo estão coletando os nossos dados. E isso tem tanto um lado benéfico, né, quanto um lado maléfico, vamos dizer assim. De benefícios, eu trouxe aqui
eu trouxe umas manchetes de umas reportagens. Essa primeira, falando do relógio, né, para ajudar na detecção da Covid-19, ela é do dia 27 de julho, bem recente, e ela demonstra exatamente a tecnologia, eles desenvolvendo tecnologia para poder detectar o coronavírus, né? Fora isso, com certeza vocês já devem ter ouvido notícias falando do Apple Watch, né? Que é o relógio da Apple. Ele já salvou a vida de várias pessoas. Esse senhor aí da foto foi um deles. Ele estava. Teve um outro caso também, que um deles caiu de uma montanha, uma coisa assim, e aí ele perdeu a consciência na hora. E o relógio, ele manda quando ele percebe que os batimentos cardíacos, a pressão da pessoa está alterada, né, ele manda uma mensagem perguntando se a pessoa quer que liga para a ambulância. Se a pessoa não responde dentro de 1 minuto, algo assim, ele já liga imediatamente. Nesse caso do senhor da foto, o relógio, inclusive, mandou uma mensagem para a mãe dele, se não me engano, né, afirmando falando, né, noticiando a localização dele, onde ele estava, etc. E aí, por conta disso, ele conseguiu ser socorrido a tempo. Então, a gente vê que é uma tecnologia que salvou a vida, né, da pessoa. Por outro lado, a gente tem algumas notícias um pouco preocupantes também. Coloquei aqui outras manchetes. Eu me ative só à questão dos marca-passos, mas a gente poderia dar vários outros exemplos, né? Que é a questão dos marca-passos hackeáveis. Hoje em dia, a gente já tem tecnologia para desenvolver marca-passos eletrônicos, né, que são online também. Então, eles mandam informações o tempo todo dos batimentos cardíacos da pessoa que utiliza marca-passo para o sistema do médico. E isso é uma coisa boa, porque às vezes o marca-passo você precisa trocar, né, de tempos em tempos. E aí, às vezes, a pessoa não sabe que está no tempo exato, ali no tempo adequado para trocar, e isso poderia gerar um problema também. A pessoa perde o prazo para trocar, alguma coisa assim. Então, o marca-passo online, o eletrônico, a vantagem dele é essa: o médico monitorar o tempo todo ali, e o próprio sistema monitorar os batimentos cardíacos do coração da pessoa. Porém, eles descobriram que esse marca-passo ele pode ser hackeável. Então, se um hacker ali, ele consegue, por exemplo, acessar o sistema do médico, o sistema do hospital ao qual esse marca-passo está vinculado, ele pode provocar alterações, né, nos batimentos cardíacos da pessoa, porque ele pode acionar comandos para o marca-passo para fazer o coração da pessoa ou bater mais rápido ou bater mais devagar. Então, isso teve um problema com isso, né, nos Estados Unidos. E aí, foi aí que veio à tona, né, todo esse problema. Então, são alguns casos, assim, para ser bem breve mesmo, bem exemplificativos, de que o uso desses dispositivos e da tecnologia dentro da área da saúde pode ter tanto um lado positivo quanto trazer alguns perigos também. Glaucio. Professor, colegas, só trazendo mais uma curiosidade, gostaria de apresentar a vocês brevemente a rede de pesquisa Brainiac. Para quem é mais antigo, deve se lembrar dos quadrinhos. O Brainiac era um androide que era inimigo do Super-Homem, e eles brincaram aí com o nome, dobraram um N. Depende da fase. Tem fases que ele vira aliado. Eu não me lembrava. Pois bem, mas essa rede de pesquisas, os estudos dela são desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar de diversas universidades. Eles trabalham com neurociência, nanotecnologia, inteligência artificial e cognição. Aqui na UFV, nós temos professores do Departamento de Medicina e do Departamento de Informática que integram esta equipe. Mas há diversos professores da Federal do Rio de Janeiro, da UERJ, professores de universidades estrangeiras, como a Universidade da Califórnia. Tem um professor de uma universidade australiana, não sei se é Monash, não me lembro ao certo. E, enfim, eles têm este projeto, professor, essa rede de pesquisas, professor, salvo engano, ela nasceu no seio de um programa de pós-graduação que é mantido por um consórcio de entidades do Rio de Janeiro, a Federal do Rio, a UERJ,
a Federal Fluminense e a Fiocruz. Eu estou me reportando ao PPG-Bios, que é o programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde pública. E eu destaquei aqui apenas um dos projetos deles, que diz respeito ao desenvolvimento de um software para apoiar o médico e o enfermeiro diante de decisões bioéticas. E conversando com o professor Rodrigo Siqueira e com a professora Andréia, que estão envolvidos neste projeto, eles confidenciaram que a principal preocupação que eles têm é que o médico e o enfermeiro utilizem este programa como uma bengala, que em vez de utilizarem como apoio para a decisão, eles acabem seguindo irrestritamente qualquer decisão que venha a ser indicada pelo programa. Esta é uma preocupação deles, eles estão tentando aprimorar o sistema. Mas isso é um problema generalizado daquilo que a gente até discutiu em aulas, nas primeiras aulas, que é a questão do machine bias, né? De uma das leituras de machine bias, né? Porque na verdade machine bias é um termo que pode se referir ao viés do modelo algorítmico ou pode se referir ao viés humano, né? Aqui eu estou me referindo ao viés humano, que é a grande questão, que inclusive envolve aquela discussão que eu também já apresentei para vocês em relação aos urologistas, que têm inclusive um modelo específico para fazer controle de vigilância ativa em caso de câncer de próstata. Que também o próprio modelo ele é programado para fazer sobretratamento para evitar quadros, né, mais graves, mas que também acaba envolvendo isso. Mas, ao fim e ao cabo, o problema é qual? A chance das pessoas se ancorarem no dado maquinal e em detrimento de uma análise mais pormenorizada. Mas esse é um problema generalizado em qualquer área e eu acho que no da medicina isso fica bem evidente, inclusive. E outra questão que o senhor tratou nas suas aulas, professor, e que também verifiquei a aplicação delas aqui, diz respeito ao uso das redes neurais para a criação desse software. Tudo tem um lado bom. Como nós não conseguimos concluir nossa apresentação na última aula, eu tive a oportunidade de assistir a uma defesa de uma tese do PPG-Bios na sexta pela manhã, e o rapaz que defendia a tese havia trabalhado neste programa. E um dos examinadores, que é um professor do IME, Instituto Militar de Engenharia, ele criticou justamente o fato de eles terem trabalhado com redes neurais em vez de terem trabalhado com árvores decisórias em uma questão, em um programa que vai conduzir a uma tomada de decisão sobre questões sensíveis. E isso veio reforçar colocações que o senhor tinha também já formulado em suas abordagens. Bem, por hora era apenas isso que nós desejávamos falar. Esperamos que tenhamos conseguido cumprir a nossa promessa de sermos breves. Muito obrigado à atenção dos colegas. Agradeço em especial ao professor, a Ana e a Lígia pelo prazer de ter trabalhado com as amigas. Beleza, excelente. Só uma questão que eu acho que é muito relevante dentro disso que a gente estava discutindo aqui, que é o problema na verdade, isso em alguma medida corrobora o que a gente está discutindo. A própria fala aqui da Carol em torno do IoT, né, da internet das coisas, que pode ter aspectos muito positivos e aspectos muito negativos em termos de captação de dados, que pode ser auxiliar, aí, como ela fala, no próprio tratamento, permitir que o próprio sistema automaticamente peça socorro para uma pessoa, mas pode ser uma tragédia também em termos de hackeamento e de controle quase total. Inclusive, tem uma fala do Yuval Harari, que eu acho que é conveniente aqui ser trazida, que ele fala que, inclusive, isso pode ser utilizado como hackeamento social mais grave em estados totalitários algorítmicos, como a China caminha. Porque uma das coisas que a análise de reconhecimento facial e de controle biométrico permite é verificar se a pessoa, por exemplo,
você ter um âmbito de um lie detector, de um detetor de mentiras bem mais sofisticado, em termos de você saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Então, em análise, por exemplo, de controle através de reconhecimento facial de emoções, você consegue fazer uma análise para saber se a pessoa, o que a pessoa realmente está sentindo em relação a determinadas coisas. Tem, inclusive, linhas de pesquisa em IA muito sofisticadas em torno disso. Então, o Harari, inclusive, fala que um dos receios dele com esse tipo de tecnologia é você ter um nível de controle das pessoas, até para saber se a pessoa está, digamos assim, em estados totalitários, se a pessoa está contra o regime. Se você consegue fazer uma leitura, inclusive biométrica, do que a pessoa está sentindo, a pessoa pode estar, em alguma medida, aqui rindo para você, mas por dentro está com ódio daquela fala. E eles conseguiriam, inclusive, fazer controle dessas pessoas. E isso é o que caminha, inclusive na China, né, as coisas estão muito graves em relação, inclusive, a alguns grupos étnicos que são contra o regime chinês. Então, esse tipo de controle em relação a dados médicos é um negócio muito sério em termos de leitura. Então, a gente tem que acompanhar isso e criar formas de controle muito mais consistentes. Beleza?